Hoje nós vamos falar a respeito do último pilar da fé reformada. Nós estamos em uma série a respeito dos 5 pilares da fé reformada. E quando você pensar, nesses pilares da fé reformada, é como se fosse construir um edifício, A base maior e mais forte desse edifício é o sola escritura, somente a Bíblia. Tudo está baseado na Bíblia, é de lá que nós tiramos todas as nossas afirmações de fé. E podemos pensar e imaginar que as outras 3 solas, que é somente a fé, somente a graça e somente Cristo, são 3 pilares que compõem esta casa. E o telhado em cima desse edifício, ele aponta, quando todos os pilares estão no seu devido lugar, esse pilar, ele aponta para a glória de Deus, que é o que nós vamos ver hoje. Somente a Deus a glória. E a ideia, de somente a Deus a glória vai muito além do que simplesmente dar glória a Deus. É muito diferente de dar glória a Deus, de dar somente a Deus a glória. Porque dar somente a Deus a glória significa que nós não permitimos que outros intermediários e figuras sejam ali reconhecidos, porque nós damos apenas a glória a Deus. E quando a glória é somente a Deus, não há espaço para essa glória ser compartilhada. Na época da Reforma, há 507 anos atrás, esse foi a ênfase principal que os reformadores combateram. Naquela época havia veneração de santos, de imagem, havia também a veneração de líderes. Homens eram venerados e ali roubavam a glória de Deus, sem contar as tradições humanas. Então os reformadores foram firmes, colocaram a sua cabeça a prêmio na época, porque a igreja da época era junto com o Estado, então falar contra a igreja era falar contra o Estado. E aí é colocar a sua cabeça a prêmio. Eles estavam dispostos a afirmar que toda a glória deveria ser dada somente a único Deus que é digno de nosso louvor e nossa adoração. E a palavra, de hoje vai afirmar exatamente isso. O que significa somente a Deus a glória? Vou trazer 3 verdades a respeito desse tema. Primeira verdade é que nós reconhecemos Deus como o centro de tudo. Como centro de tudo. E eu peço que vocês abram a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36. Carta de Paulo aos Romanos. Paulo, depois de expor toda a sua teologia, ele canta, ele louva a Deus, ele entoa um hino de louvor a Deus. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, ele está aqui louvando a Deus por toda a sabedoria, tanto que ele diz, a profundidade. Olha a sabedoria de Deus, ele começa louvando, dizendo que os seus juízos são inexplicáveis. Ele acabou de falar a respeito de predestinação, ele está falando da salvação somente pela fé, a salvação que é pela graça de Deus, que Cristo é o único e suficiente Salvador, e agora ele louva a Deus por isso. E aí no finalzinho, então nós vemos aí, no finalzinho desse louvor, nós temos o versículo 36, que diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta com um objetivo bem claro.
Ele quer explicar o que é o Evangelho. Se você quer saber o que é o Evangelho, leia Romanos, leia todo Romanos. E é interessante que na época que o apóstolo Paulo, ele direciona e escreve esta carta, havia uma divisão dentro da igreja. Havia os gentios e os judeus. E ele queria então de alguma maneira mostrar que este evangelho é evangelho para os gentios e evangelho para os judeus. Deus salvava não somente os judeus, mas Deus salvava também os gentios. Era esse o seu objetivo. E no capítulo 11, ele está concluindo, né, toda essa parte teológica, e aí ele vem então com este hino, né, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aqui o apóstolo Paulo ele faz 3 afirmações. Primeira, que ele fala, porque dele, né, dele aqui é Deus, dele, ele é a fonte de todas as coisas. Ele é o Criador, Ele criou o universo, Ele criou tudo. Não existe nada no universo que a fonte, que o início não seja Deus. É isso que ele quer dizer, porque dele. E aí ele fala, por meio dele, a segunda verdade, ele está dizendo que essa expressão por meio dele, ela enfatiza que tudo que existe se mantém pelo poder e pela providência de Deus. Isso significa que toda a criação não somente veio de Deus. Deus não é somente a fonte da criação de todas as coisas. Essa criação também ela é sustentada por Deus. É Deus que sustenta cada átomo, cada cosmo, cada célula do seu corpo. É Deus que sustenta. E aí no final ele fala o propósito de tudo isso que ele criou, o propósito da nossa vida, né? Para ele, todo o propósito da criação e da vida é direcionado a Deus. E aí ele é o fim de todas as coisas. Ou seja, a glória final é somente dele e para ele. E Paulo queria aqui ensinar isso aos cristãos. Queria ensinar que toda a criação, que a história da redenção, a nossa salvação, ela glorifica e tem o objetivo de glorificar a Deus. É como nós lemos no Salmo 115. Salmo 115, não sei se você percebeu, o salmista, ele está aqui em coro, junto com o povo de Deus, e ele diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, ele faz questão de repetir, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Saber, meus irmãos, e entender que Deus ele é o centro de tudo, veio dele, ele mantém, e o fim é para ele, toda a glória vai ser dada a ele. Isso deve nos levar e entender que o nosso Deus, o seu Deus, o Deus que você serve, ele não é um Deus pequeno. Ele não é um Deus pequenininho, um Deus que você pode guardar no bolso ou no armário, ou um Deus que está preso em 4 paredes. O nosso Deus, ele é grande, ele é maravilhoso e ele é poderoso. Isso traz confiança ao nosso coração, isso traz fé. E não somente isso, meus irmãos, saber que Deus ele é o centro de tudo, deve nos levar a ter um espírito de adoração e humildade. Espera aí, quando a gente está louvando, a gente não está louvando a um homem, a gente está louvando a Deus. Eu venho aqui à igreja aos domingos, não é para adorar um homem de carne e osso que está aqui, mas é para adorar o Deus Criador de todas as coisas. O nosso catecismo, ele diz na sua primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? Ou seja, por que você existe? Qual é o propósito da sua vida? Por que você foi criado? E aí ele responde, que todas as coisas foram criadas. O fim principal do homem é adorar e glorificar a Deus, é se alegrar em Deus e glorificá-lo para
todo sempre. Ou seja, meus irmãos, a sua vida, ela só existe por causa de Deus. Ela só se mantém por causa de Deus. E ela deve glorificar a Deus. E somente a Ele. Ele é o centro de tudo. Ele deve ser o centro de tudo na sua vida. Ele é a pessoa mais importante do universo. E deve ser a pessoa mais importante da sua vida. O que significa somente a Deus a glória. Significa que nós reconhecemos Deus como centro de tudo. Mas, em segundo lugar, significa que nós atribuímos toda a glória somente a Deus. E para isso eu quero convidar vocês para abrir o texto do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 42. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. Que diz assim, palavra do Senhor: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías aqui, ele está profetizando em nome do Senhor. E o tempo não era um tempo favorável, era um tempo de idolatria em Judá. E aí Deus aqui, Ele mesmo afirma ser aquele que é único digno de adoração. Se o povo naquela época estava se corrompendo, adorando a ídolos, a falsos deuses, Deus se colocou bem claramente: não, eu não aceito isso. A minha glória eu não vou repartir, a minha honra eu não vou dar a essas imagens de escultura que nós vimos no Salmo 115, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não pode escutar. Ele está dizendo: eu não vou dar a minha glória a estas imagens. Ou seja, meus irmãos, esse versículo nos mostra que Deus, Ele é único digno de adoração. Ele é o único digno de adoração, Ele não vai dividir a sua glória com ninguém, e é algo que está alinhado com o primeiro mandamento. Quando nós vamos para Êxodo 20, lemos lá o primeiro mandamento, Deus deixa bem claro: eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim. Isso, meus irmãos, nos mostra que toda tentativa de dividir a glória devida a Deus é uma afronta direta a Ele. Toda tentativa. E na época da Reforma, foi contra isso que eles se levantaram. A idolatria estava forte. E eles falaram: não, o Senhor, Ele é um Deus zeloso. Ele quer toda a glória para Ele. Então houve necessidade de homens se levantarem e denunciarem toda a veneração de santos, de imagens dentro da Igreja Católica. Tudo aquilo que estava desviando a glória, que era somente a Deus. E não sei se vocês sabem, Lutero e os reformadores, eles não queriam causar uma divisão na igreja na época. O que eles queriam é que a igreja fosse purificada dessas práticas. Que a igreja fosse limpa dessas práticas e desse toda a honra, toda a glória somente a Deus. É isso que eles queriam que essa glória, essa forma de adoração voltasse. Eles queriam que a igreja rejeitasse a idolatria, toda aquela prática de adorar homens, de honrar, de venerar, de colocar instituições, objetos, rituais. Ele falou: não, chega disso, basta. Vamos dar a Deus toda a glória. E meus irmãos, se devemos então atribuir toda a glória somente a Deus, a primeira aplicação desse fundamento para a nossa vida é que nós precisamos reavaliar as nossas prioridades. Se toda a honra deve ser dada a Deus, toda a glória, você deve olhar para o seu coração e reavaliar
o que é mais importante. Você quer agradar um ser que senta no trono do seu coração e diz: me adore, porque eu vou te satisfazer. E muitas das vezes este ser não é Jesus, este ser é o seu próprio eu. Será que o seu eu é a prioridade? As suas vontades, o seu orgulho? Qual foi a última vez que você perguntou se há alguma coisa na sua vida que está tomando o lugar de Deus? Faça essa experiência. Seja alguém corajoso. Chegue em casa, ou até mesmo nesse momento de oração, e pergunte para Deus no seu coração. Fale: Senhor, tem alguma coisa no meu coração que está tomando o teu lugar? Claro que isso requer uma reflexão um pouco mais demorada. Você tem que olhar para a sua vida. Será que você não quer fazer a vontade de Deus porque a sua prioridade é você mesmo? É a sua vontade? Será que é o seu trabalho que é a sua prioridade? Relacionamentos? Família? Bens materiais? O que é? Qual é a sua prioridade? Será que ela está tomando o lugar de Deus na sua vida? Pense. Deus está chamando você nessa noite para você reavaliar suas prioridades. O que está de torto na sua vida, Deus quer consertar. O que está destruído, Deus quer reconstruir, mas ele tem que ser a prioridade. Ele fala no primeiro mandamento: não tenha outros deuses além de mim. Eu sei que nós não somos chamados de idólatras, nós não temos imagens do qual nós colocamos e nos curvamos diante dela, mas às vezes essa imagem pode ser um marido, uma esposa, um filho, a família, a tradição. Você mesmo pode estar ali no seu coração e querendo reger as coisas. E eu estou falando de coisas boas. Mas poderíamos falar que de todas as outras coisas: cigarro, bebidas, drogas, sexo, prostituição, tudo isso às vezes ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Precisamos olhar para o nosso coração. Mas há uma segunda atitude que o Senhor nos chama a ter, sabendo que devemos atribuir a Ele toda a glória. Devemos resistir às modernas formas de idolatria. Quais são elas? Hoje em dia, as pessoas, elas idolatram o sucesso, as redes sociais. Já viu como é a rede social, o Instagram, o Facebook? Todo mundo coloca lá o que é bom, o que é belo na sua vida, o que é bonito. Muitas das vezes, as pessoas idolatram aquilo, achando que essa é a realidade. Não, não é a realidade. E acha e se torna então insatisfeito com a sua própria vida. Acha que Deus não está fazendo o bastante. Não dá a glória devida a Deus. Ainda há outros que se perdem em meio às opiniões dos outros. O que vão falar de mim? O que dizem de mim? O que falam? Temor de homens. São formas de idolatrias modernas. E uma que mais pega, e esse pega crente com força. Se a gente não vigiar, a gente cai nessa idolatria. Autossuficiência. Eu estou bem sozinho. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu e Deus. E já basta. Isso aqui pega, e pega com força. É formas de adoração, formas modernas. Meus irmãos, precisamos olhar para o nosso coração. Quando os reformadores redescobriram ali o Evangelho, estava perdido dentro da igreja, e falaram: vamos atribuir somente Deus a glória.
Isso abordava toda essa questão. Só existe um Deus e o único que é digno de sentar no trono e receber adoração é o Senhor Jesus. O que significa somente a Deus a glória? Em primeiro lugar, eu disse que significa que nós reconhecemos Deus como centro de tudo. Em segundo lugar, significa que nós atribuímos a Deus a glória somente a Ele. Em terceiro e último lugar, somente a Deus a glória significa que nós devemos glorificar a Deus em cada ação diária. E aqui vai ser um divisor de águas. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, um versículo conhecidíssimo da igreja. E diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo ele escreveu aqui essa primeira carta para orientar a igreja. A igreja de Coríntio era uma cidade marcada por uma diversidade cultural e também idólatra. E no capítulo 10, ele elabora ali uma questão que estava sendo levantada. Pode ou não comer alimentos sacrificados a ídolos? Porque a carne no mercado, a maioria era sacrificada a ídolos. E aí levantou essa questão aí, a gente pode ou não? E Paulo, então, ele mostra que aquilo que estava acontecendo, né, uns estavam falando que não pode, outros estavam falando que pode, estava causando divisão na igreja. Paulo, então, vai instruir. Ele vai falar, nós temos uma liberdade cristã. Nós temos uma liberdade em Cristo. E aí ele puxa e fala para aqueles que falavam, né? Não, a gente pode comer, não tem problema. E Paulo defende claramente isso. Se foi consagrada, você vai agradecer a Deus, porque tudo pertence a Deus. Não tem nada que o diabo possa falar, é meu. Cada centímetro dessa terra, cada centímetro do universo é do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele deixa bem claro, vocês podem comer com consciência tranquila. Só que aí no meio, Paulo lembra que nem todos tinham essa fé. Alguns eram mais fracos. E aí ele fala, bom, irmãos, vocês que são mais fortes, que entenderam isso, não usem desse momento, né, para poder escandalizar o seu irmão. Não escandalize o seu irmão, mas leve em consideração que ele tem uma fé mais fraca. Então, se ele estiver na frente, estiver aí na sua presença, ele fala, não coma, por amor a esse irmão. E aí, ele ensina, né, que todas as ações, até todas as ações, né, do nosso cotidiano, elas devem ser feitas para a glória de Deus. E ele então chega nesse versículo, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Ele está falando, todas as áreas da sua vida devem glorificar a Deus, desde as tarefas mais simples. Ele está falando, ó, a vida cristã ela é integral, ela não é dividida. Ela não se limita ao culto dominical. Às vezes tem gente que pensa, não, eu vou à igreja, é nesse momento que eu glorifico a Deus. Quando eu estou louvando, quando eu estou cantando, quando eu estou ouvindo a palavra. Não. Paulo está mostrando aqui que é bem diferente. Você faz tudo para a glória de Deus. Você deve fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que você faz deve fazer com excelência, com integridade, para que Deus seja honrado. E agora que nós sabemos disso, nós devemos entender algumas coisas. Não há distinção entre obras sagradas e seculares. Foi isso que Calvino, que Lutero, ele falou isso há 500 anos atrás.
O povo ficava meio perdido, olhava o sacerdote, olhava lá os padres, aqueles monges e falavam, não, esses são homens de Deus. A vida dele é santa, a vida dele, aquilo que ele faz, glorifica a Deus. E hoje mudou? Infelizmente não. Hoje as pessoas olham para os pastores, olham para as pessoas, né, e falam, não, olha lá, isso é glorificar a Deus. Pregar a palavra, evangelizar. Mas Paulo deixa bem claro que não é dessa maneira, não. O seu trabalho glorifica a Deus tanto quanto o meu trabalho. A mulher de casa que está lá limpando o chão, mas está limpando, está fazendo a comida, está deixando a casa limpa para poder servir a sua família, ela está glorificando a Deus. Tanto quanto um pastor que está pregando a palavra de Deus. Então nós não podemos fazer distinções. Não, pastor tem um serviço sagrado. Eu tenho o meu serviço secular. Não, seu serviço também é sagrado. Você também deve trabalhar para a glória de Deus. Assim como o pastor tem que ser fiel e fazer sempre o melhor para a glória de Deus, você tem que fazer o seu serviço para a glória de Deus, independentemente do que seja. Por quê? Porque tudo que fazemos na presença de Deus. Há uma expressão latina chamada corium Deo. Nós vivemos na presença de Deus. Então todas as coisas nós fazemos na presença dele. Todo o nosso trabalho, tanto o trabalho do pastor, quanto o trabalho do professor, da dona de casa, do padeiro, do pedreiro, do artista, do agricultor, são igualmente importantes e capazes de glorificar a Deus. Então o valor espiritual do trabalho não vem do trabalho em si, mas sim da fé e da obediência que você está tendo em seu coração na ocupação que você tem. Aí os mais jovens falam, bom, eu estudo, eu tenho que estudar para a glória de Deus? Sim. Colar vai glorificar a Deus? Não. Não vai. Eu tenho que andar alinhado, porque o que eu estou fazendo aqui é para a glória de Deus. Jogar bola, jogue para a glória de Deus, para que Deus seja honrado por meio do seu talento. Até mesmo o videogame deve ser feito para a glória de Deus. Tudo é feito para a glória de Deus. Toda a sua vida, todas as suas atividades são sagradas porque são feitas na presença de Deus. Segundo lugar, meus irmãos, dessa forma, então, nós entendemos que cozinhar, limpar a casa ou pregar são igualmente importantes. Igualmente importantes. Isso tudo glorifica a Deus. Meus irmãos, essa perspectiva, então, deve transformar a maneira como nós vemos a nossa rotina. Porque muitos têm entendimento, não, domingo, né? Domingo eu estou indo lá e eu vou glorificar a Deus. E na segunda-feira? Quando você acorda de manhã, o seu café que você vai tomar, ou não vai tomar, a casa que você vai limpar, isso deve glorificar a Deus. Todas as suas atividades devem glorificar. Você vai sair do trabalho, você vai voltar para o trabalho, glorifica a Deus por meio dessas ações. Faça o melhor, pastor. Como que eu glorifico a Deus trabalhando? Sendo ali, procurando ser o melhor funcionário. Procurando honrar, não o melhor para você ser o destaque, mas o melhor em sentido de trabalho, de qualidade de trabalho, que eles possam olhar para você e falar assim, não, esse daqui é um funcionário exemplar. Você seja honesto nos seus negócios. Não tente passar as outras pessoas para trás. Busque isso. Glorifique a Deus por meio das suas ações. Todas elas são oportunidades de glorificar a Deus. Tudo na nossa vida deve glorificar a Deus. Tudo. Os estudos,
os trabalhos, até o lazer, deve glorificar a Deus. Olhe para o seu coração, olhe para a sua vida. Faça um compromisso com Deus. Senhor, eu quero glorificar. Olhe para o estado que você está vivendo. A maneira como você está vivendo a sua vida dentro da sua família. Como filho. Você está glorificando a Deus como filho? Como pai de família. Você glorifica a Deus como pai de família. Você está ali honrando a Deus. Trazendo seus filhos até Cristo. Você está sendo um bom marido. Você está amando a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E as mulheres estão sendo ali submissas aos seus maridos, ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Precisamos, meus irmãos, voltar às bases essenciais. Não devemos achar que, não, eu já vim aqui, já paguei. Vim aqui, já paguei, não quero mais nada, não quero saber mais do negócio de Deus. Não. Deus está, meus irmãos, na sua segunda-feira, na sua terça, na sua quarta, quinta, sexta, sábado, até você voltar aqui domingo que vem. Deus estará com você. Tudo que você está fazendo. E, meus irmãos, e se há algum pecado, se há alguma área da sua vida que você olha, Senhor, eu não tenho glorificado o Senhor. A minha situação é essa, e eu não estou glorificando ao Senhor. Se alinhe, se arrependa, busque de todo o teu coração. Ele fala que nós devemos glorificar a Deus, seja na comida, seja na bebida. E meus irmãos, aqui eu vou falar uma coisa aqui que falam que envergonha muitos crentes. Fala muitas coisas. Fala assim, ó, crente normalmente não bebe, não fuma, mas come. Come, que é uma beleza. Isso deve envergonhar a gente. Está falando que crente não cuida do seu corpo. Não está glorificando a Deus, comendo demais, comendo alimentos que não são saudáveis. Sabe que o negócio é ruim, não faz mal para a saúde, ele vai lá e come. Meus irmãos, não é fácil. Aqui, ó, Deus puxa as suas orelhas, mas puxa a minha também. Essa palavra fala comigo. Nós precisamos glorificar a Deus. Buscar ter uma vida saudável, não para as outras pessoas. Não, porque agora eu estou buscando na academia, porque agora eu estou saudável, estou esbelte, estou fitness, né? Essa é a nova palavra que falam. É porque agora as pessoas estão me notando, agora estou tirando foto, agora sem camisa, uma blusa mais apertadinha. Não é isso que Deus quer para a gente. Deus quer que você tenha uma vida saudável, uma vida, né, uma alimentação, né, mas que seja para a glória dele, não para a sua glória. Então busque isso. Busque dentro da sua vida, dentro da sua família. Busque cuidar, e quando a família, um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Se um vai falar, estou com uma vontade de tomar uma Coca-Cola, mas eu sei que a minha diabetes está lá em cima. Aí a esposa vai lá e fala, marido, meu amor, não faz isso não. Vamos para um sem açúcar, vamos fazer um suco. Dessa maneira que nós glorificamos a Deus de formas práticas, né? Ajude seu marido, ajude sua esposa a glorificar a Deus. Sua esposa vai sair com uma roupa que você sabe que vai chamar a atenção. Não vai glorificar a Deus. Fala, meu amor, vem cá, vamos vestir uma roupa que glorifique a Deus aqui. O marido tem que ajudar. Às vezes a mulher, né, não percebe, acha que está tudo certo, e o homem tem que ir lá e falar, não, mulher, essa roupa aí está marcando demais, está mostrando demais. Você é minha, você é para ser, né, você é para mim, não é para os outros. Glorifique a Deus. O marido ajuda com amor, meus irmãos, com paciência. É dessa maneira que Deus quer que a gente haja. Toda a ação, né, que nós fazemos deve glorificar a Deus. Por isso nós falamos somente a Deus a glória. Isso aí nos convida então a uma vida de devoção diária e integral, onde cada ação se torna, né, então uma expressão de louvor. Eu não dou glória a Deus somente quando eu dou um grito, glória a Deus. Eu dou glória a Deus quando eu ajo conforme a palavra dele
em louvor, em gratidão, aquilo que Ele fez pela minha vida. Então, concluindo, esse princípio, somente a Deus a glória, nos lembra que toda a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Toda a nossa vida. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui vai nos levar para um lugar. Vai nos levar a ter uma atitude. E eu falo aqui de uma atitude de um lugar final. Você sabia que a Bíblia fala de você? Você que é crente, a Bíblia fala que fala de você lá. Né? Você já leu? Onde está escrito sobre você na Bíblia? Você mesmo. O seu nome, o seu CPF, sabe? Não. Lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7. Eu vejo eu e minha família lá. Vejo a igreja. Está lá. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 até o 12. Fala de um cântico que nós vamos cantar. Diz assim: depois destas coisas vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, e de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, como palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. João fala que isso é uma canção. E aí, ele fala que um dia nós vamos cantar essa canção. Você se viu aqui? Você conseguiu se enxergar quando ele disse: povos de todas as nações, tribos, povos, línguas? Você se vê cantando esse hino? Que toda a glória, toda a honra pertence a Deus e ao Cordeiro? Sim, vamos ficar de pé. Que Deus nos abençoe, que somente a Ele seja a glória. Vamos cantar e ensaiar um pouco dessa canção que cantaremos na eternidade.